O título Salmos vem do grego psalmoi, da Septuaginta, que traduz o hebraico mismor, que significa cântico acompanhado por instrumento de cordas. O título dado a 57 salmos. Na Bíblia hebraica, o livro, como um todo, é conhecido como Terrilim, cântico de louvores ou louvores. Os salmos são marcados por vários paralelismos. Muitos salmos eram poemas entoados como cânticos, razão porque alguns contêm instruções para músicos, como o Salmo 55. Os salmos são composições poéticas que revelam um enorme conjunto de sentimentos humanos. Os autores manifestam a mais variada gama de emoções, incluindo alegria, gratidão, medo, desespero, ansiedade, esperança, raiva, tristeza profunda, desejos de vingança. A experiência dos salmistas nos inspira e incentiva a nos expor a Deus em oração, seja para louvá-lo ou para pedir sua proteção contra os adversários, ou ainda confessar pecados e temores. Salmos têm sido fonte de consolo e esperança em um verdadeiro altar de adoração a Deus. Eles também revelam verdades sobre Deus e sobre seus atos na história da humanidade, principalmente da nação de Israel. Pela própria natureza dos salmos, o principal destinatário é Deus. Afinal de contas, estamos falando de orações. Há livros que retratam Deus falando ao ser humano. Por exemplo, o livro de Êxodo. No livro de Salmos, porém, é o indivíduo que se dirige a Deus. Mas há muitos salmos que foram compostos com o objetivo de serem recitados ou cantados na adoração coletiva. Outros foram escritos com a finalidade didática ou como expressão de lamento de um povo. Portanto, Israel como nação também pode ser vista como alvo dos salmistas na condição de autores. Os salmos contêm 150 poemas que se subdividem em 5 grupos chamados de livros, assim distribuídos. Livro 1 vai de Salmo capítulo 1 ao Salmo 41. No livro 2 temos o Salmo a partir do capítulo 42 ao capítulo 72. No livro 3 é Salmo capítulo 73 ao 89 e no livro 4 Salmos de capítulo 90 ao 106 e o quinto livro Salmos capítulo 107 a 150. O livro de Salmo possui autoria múltipla. Muitos são anônimos. Há, porém, registro dos seguintes autores. Moisés foi o autor do Salmo 90. Davi, pelo menos 73 salmos são de sua autoria, a maioria dos livros 1 e 2. Outro autor também é Asaf. Os filhos ou descendentes de Corá também são autor do livro de Salmos. Salomão também consta como autor. Emã, Ezearrita e Etã também são autores. Os 150 salmos foram escritos ao longo de um período de mais ou menos 1000 anos. As datas de composição vão desde Moisés, passando por Davi, Asaf e Salomão. Os salmos atribuídos aos filhos de Corá são situados em algum tempo depois de Salomão. Os atribuídos a Emã e Etã são situados no reinado de Salomão ou no período de Esdras, após o exílio da Babilônia. Porém, pelo menos 2 salmos, o 126 e 137, devem ter sido escritos após a volta do cativeiro babilônico, que terminou 532 anos antes de Cristo. É difícil especificar o local de composição de cada salmo, difícil e desnecessário. No caso de Moisés, autor do Salmo 90, talvez ele tenha sido escrito durante os anos de peregrinação no deserto. Grande parte dos salmos davídicos deve ter sido composto em Jerusalém. Salomão possivelmente escreveu seus salmos em Jerusalém e é praticamente impossível definir o local de composição dos salmos de Asaf, dos filhos de Corá, de Emã e de Etã.